continuamos a nossa reflexão sobre os dons do Espírito Santo. Já vimos até agora os dons da ciência e do entendimento. Hoje nós veremos o dom da sabedoria. O dom da sabedoria é o único que tem um livro todo dedicado a ele. O livro da sabedoria. Que na verdade é uma qualidade de Deus. Muitas vezes a sabedoria nesse livro ela é personificada. É como se ela fosse uma pessoa. É um estilo de linguagem próprio da literatura sapiencial. Então, quando essa qualidade de Deus é personificada, na verdade é Deus sábio que está falando. Vamos recordar brevemente qual é o conteúdo do dom da ciência e o conteúdo do dom do entendimento. Pelo dom da ciência, nós assimilamos, apreendemos, compreendemos profundamente o sentido, a realidade mais profunda de todo o ser criado. Pelo dom da ciência, enxerga-se as criaturas a partir dos critérios de Deus, do olhar de Deus, segundo a visão de Deus, segundo a perspectiva de Deus. Já o dom do entendimento nos permite compreender profundamente as verdades reveladas por Deus. A Trindade, a encarnação, a paixão, a morte, a ressurreição de Jesus, o sofrimento, a dor, a morte, o sentido último da existência, aquelas verdades que Deus revelou, seja pessoalmente, seja por meio dos profetas, dos patriarcas, seja na plenitude do tempo, por nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua igreja. Esse é o objeto do dom do entendimento. O dom da sabedoria é o dom que nos permite fazer uma síntese de todas essas realidades que a ciência apreende e o entendimento abarca. Antes de entrarmos nesse assunto, vamos ficar um pouquinho para compreendermos melhor o dom da sabedoria no nível humano. Todos nós, ao longo da vida, temos essa possibilidade de conhecer as coisas, de aprender a realidade. Assimilamos, já desde o ventre de nossa mãe, realidades. Lembram quando São João Batista, é São Lucas quem diz, dançou, pulou, saltou de alegria no ventre de Santa Isabel? Ali ele já estava apreendendo, ali ele já estava conhecendo. De onde me vem esta honra que a mãe do meu Senhor venha até mim? Logo que eu ouvi a voz de tua saudação, a criança estremeceu de alegria no meu ventre. Então, já no ventre da nossa mãe, já no ventre da mãe, a criança assimila, guarda, grava, memoriza, apreende realidades. A nossa inteligência, ela tem essa capacidade de harmonizar, de unir, de juntar as coisas. Experiência de chuva, experiência de tempo que está fechando, de nuvens escuras, de vento forte. Nós vamos juntando as coisas a ponto de chegar a uma síntese e fazer uma afirmação e chegar a uma conclusão. Pois bem, a capacidade de síntese, se nós não a tivéssemos, nós na verdade não seríamos seres plenamente inteligentes. Aqui estão as premissas. Laranja é doce. Eu gosto de doce.
Logo, eu gosto de laranja, porque laranja é doce. Eu gosto de laranja porque laranja é doce é a conclusão. Conclusão em cima de duas premissas. Eu gosto de doce e laranja é doce. A síntese de tudo isso, que me leva a gostar da laranja, é esta. Eu gosto de laranja porque laranja é doce. É a síntese, é o final, é o termo de um raciocínio, de um pensamento. Isso só é possível pela capacidade de síntese. Toda manifestação do pensamento, ela visa exatamente a isto. Qualquer palestra, qualquer pregação séria, concisa, conclusiva, que não tenha uma peroração, que não chegue a uma conclusão, fica uma coisa dispersa. Porque a pessoa falou do Fluminense, depois falou do sangue de Cristo, depois falou da poluição no Polo Norte, depois falou da camada de ozônio, depois falou da guerra na Síria, e no final não chegou a nenhuma síntese. Mas, ordinariamente, a tendência é esta. Quando as pessoas falam, quando elas terminam de falar, ou quando caminham para a conclusão da sua fala, elas precisam sintetizar, para que a outra pessoa, ou as outras pessoas compreendam o que foi que ela quis dizer. Então, normalmente tem uma introdução, tem a manifestação, a explanação do assunto, e depois se chega a uma síntese. Isso no plano natural. No plano sobrenatural, também acontece a mesma coisa. O dom da ciência foca nossas atenções nas realidades criadas. O dom do entendimento foca a nossa inteligência, a nossa razão, o nosso coração nas verdades reveladas por Deus. O dom da sabedoria sintetiza, une, harmoniza tudo isso de sorte que se possibilite um desfrute de tudo isso. Daí vem o caráter sápido ou saboroso de tudo aquilo que nós aprendemos com aqueles outros dons. Não apenas os dois, mas os dons que nós ainda vamos estudar mais para frente. Alguns literatos dizem que a etimologia da palavra sabedoria vem de sapor, sapores, sabor. Pelo dom da sabedoria, a síntese harmônica que eu faço de toda a minha experiência no Espírito Santo me possibilita um deleite, um prazer no sentido mais radical do termo. Pelo dom da sabedoria, eu me comprazo, eu me deleito, eu sinto êxtase. Todas essas palavras, infelizmente, num contexto pejorativo de maldade, de pecado, elas têm um sentido mau. Mas o sentido puro, o sentido autêntico, o sentido primeiro, o sentido original dessas palavras, prazer, êxtase, gozo, clímax da felicidade, enfim, tudo isso se encaixa perfeitamente no dom da sabedoria. É aquela intimidade prazerosa, delectiva, deleitosa, feliz, que provoca o que São Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 8. O gemido, o Espírito Santo opera em nós, age em nós, com gemidos inefáveis, com gemidos inexprimíveis. Ainda no âmbito puramente humano, vamos dar um outro exemplo para deixar o dom da sabedoria mais claro, mais explicado, mais mastigado. Peguemos a laranja. Nós podemos conhecer muita coisa da laranja pelos tratados de botânica. Seja consultando um botânico, seja consultando livros, a gente vai saber qual é a espécie, qual é o gênero daquele vegetal, né?
rico em vitamina C, suas propriedades bromatológicas são essas e essas. Tomada a laranja tantas vezes por dia ou com uma determinada quantidade ajuda o organismo a se fortalecer, vitamina C e assim por diante. Podemos também, além da leitura e além da consulta aos botânicos, aos conhecedores, aos agrônomos, enfim, podemos perguntar às pessoas que chupam laranja, que tomam laranja, que costumeiramente estão sempre ingerindo vitamina C tirada da banana, da laranja. Muito bem. Mas qual é a melhor? Qual é a mais prazerosa? Qual é a mais autêntica? Qual é a mais segura forma de se dizer para todo mundo que a laranja tem tudo aquilo, que a laranja é rica naqueles nutrientes, é importante para o nosso organismo? A melhor forma é a experiência que eu tenho de chupar a laranja. Pois bem, o estudo da laranja, a consulta às pessoas que conhecem a laranja, que investigam esse gênero cítrico, essa planta, a consulta que se faz àqueles que tomam vitamina C da laranja, enfim, tudo isso nos dá conhecimentos esparsos, isolados da laranja. A síntese, que é fruto da decisão de eu mesmo fazer uma experiência da laranja, prévia consulta, prévio conhecimento, obtido em diversos lugares, com diversas pessoas, de diversas formas, a melhor maneira, a melhor experiência, a mais profunda é esta: eu chupei a laranja. O dom da sabedoria é mais ou menos assim. O sábio apreende pela ciência tudo o que está ao seu redor. Os céus narram a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra de suas mãos, diz o Salmo 18, que de certa forma sintetiza todo o universo. Mas nós podemos falar em cada criatura em particular: que beleza o sol, que maravilha a lua, que coisa bela o ar, a terra, as plantas, o parque da cidade, as crianças, enfim. O dom da ciência, o dom do entendimento, o que Deus me revela, o que Deus me diz sobre o sentido, sobre a origem, sobre a causa, sobre o significado de tudo isso, o que Ele me faz, a leitura que Ele faz sobre essas realidades, sobre Ele mesmo, o que Ele nos revela pela Escritura, pela tradição, pela Santa Igreja. Entendimento. E agora, a sabedoria. Agora eu vou me deleitar de tudo isso. Esse deleite se manifesta de muitas formas. Oração deleitosa, oração prazerosa, uma oração na qual todas essas realidades que supõem essa disposição do coração de se colocar diante de Deus para desfrutar dele. A razão é Ele, o sentido é Ele. Mas quem se coloca diante de Deus se coloca com esse conhecimento prévio da realidade, com todos os seus desafios, as suas vitórias e as suas conquistas, e também das verdades reveladas por Deus. Sabedoria na oração, sabedoria ao falar, sabedoria no agir. A sabedoria é essa síntese. Pois bem, tudo isso revela familiaridade profunda com o Senhor. Imaginemos agora um outro exemplo da laranja para a criança. A criança que numa determinada idade, tão apegada que ela é ao pai, mas ama profundamente o seu pai, a sua mãe também, mas fiquemos com o pai, que amanhã é dia dos pais. A criança é louca, no bom sentido, pelo pai. O pai passa o dia fora, trabalhando para garantir o seu sustento. Quando a criança ouve o barulho do carro do pai chegando, ou a voz do pai, ela já grita. E parte louca para os braços do pai. E não quer sair de perto do pai. É como se ela vivesse, enquanto o pai estivesse em casa, uma eternidade. É de uma felicidade inominável. Mais ou menos isto. É o dom da sabedoria. Familiaridade com o pai.
intimidade com o Pai, alegria, encanto, o deslumbre da alma quando vê, quando ouve, quando sente o cheiro do seu herói, do seu protetor, do seu amigo, do seu confidente. A criança se sente ali, se ela pudesse dizer: eu não quero mais nada nesta vida, eu estou perto do meu pai. Mostra o brinquedo para o pai, abraça o pai, quer estar perto do pai, sempre está incomodando o pai no bom sentido. Pai, veja isto, veja o que eu fiz, veja o que eu escrevi hoje na escola, o que eu disse para a professora, conta a experiência, enfim. Familiaridade, intimidade. E a criança ali está traduzindo toda a expectativa que ela acumulou enquanto o pai não estava ali na sua presença. E disse, e falou, à maneira dela. Jogou tudo, por assim dizer, para o pai. O dom da sabedoria é mais ou menos isto. Pelo dom da sabedoria, nós enxergamos Deus com o olhar de Deus. Desfrutamos todos os acontecimentos da nossa vida com aquela certeza absoluta de que aquilo é dom de Deus, é presente de Deus, é manifestação de Deus. Deus lhe concede essa graça, e não necessariamente graça como algo que lhe dá prazer. Eu enxergo aqui na minha casa, em tudo aquilo que Deus me deu, nesse trabalho que muitas vezes me faz cansar, me faz suar, um presente de Deus. Deus seja louvado. Eu não tenho, Senhor, o direito de reclamar, porque tive um dia tão puxado, porque tive uma semana tão sacrificada, porque estou ficando tão esgotado por tantos trabalhos, por tantos desafios, mas eu olho para o mundo e vejo, louvado sejais, Senhor, porque eu tenho olhos, 2, enquanto tantos não têm. Repare que coisa bonita. Louvado sejais, Senhor, pelos meus ouvidos que me permitem ouvir, quando tantos não ouvem. Muito obrigado, Senhor, por este carro cujos pneus agora furaram, baixaram, cuja bateria pifou. Deus seja louvado quando tantos não têm. Eu olho para tantos em tantos pontos de ônibus, esperando uma lotação, muitas vezes sem conforto, para irem para casa, para irem para o trabalho. E eu enxergo, Senhor, nessa dificuldade, ainda um presente teu. Eu me preocupo, eu aqui estou aflito, estou preocupado no meio do trânsito, com um carro que não é dado a todos. Nem todos têm esse dom que eu tenho. Repare a análise. Não é que ele vai dar gargalhada no meio do trânsito porque o carro está pifado. Não. Mas ele analisa de forma serena, na perspectiva de Deus, aquela dificuldade. Dificuldade que não é de todos. É uma dificuldade de privilégio, se é que podemos falar assim. Uma dificuldade de privilégio. Eu sofro por uma privação temporária de um bem que não é privilégio de todos. Pois bem, vamos agora a alguns textos da Escritura sobre o dom da sabedoria, que, na relação do apóstolo Paulo, é a primeira palavra, é o primeiro dom, é o primeiro carisma que aparece. Eu repito, assim como eu disse para o dom da ciência e para o dom do entendimento, que o dom da sabedoria não pode ser confundido com a sabedoria estulta, com a sabedoria presunçosa, arrogante, que é fruto de um conhecimento meramente humano. O conhecimento humano é dom de Deus. Mas esse conhecimento, elevado pela graça, adquire um sentido, uma força, uma eficácia, uma agudez muito mais profundas. Toda vez que falarmos de categorias bíblicas, não as identifiquemos com as categorias humanas, porque, além de ser contraproducente, é equivocado, porque a conclusão
que aqui se pode chegar é que esses dons são um privilégio de poucos. Eu já vos disse que os apóstolos eram homens sem cultura, eram homens sem instrução. Portanto, eram aquilo que nós hoje poderíamos dizer ignorantes de pai e mãe. Lembram vocês do texto dos Atos dos Apóstolos? Dos Atos dos Apóstolos? Pedro e João eram homens sem cultura e sem instrução, mas escolhidos por Deus. Então, vamos agora percorrer alguns textos da Escritura, 8 ou 9, se não me engano, para ilustrarmos esse dom tão belo, tão profundo, tão necessário para levarmos uma vida santa, para alcançarmos a plenitude da santidade, nós que já recebemos a santidade, que já é um dado concreto, mas que tende à perfeição a partir do dia do nosso batismo. Livro da Sabedoria, capítulo 6, versículos de 12 a 17. Resplandecente é a sabedoria, e sua beleza é inalterável. Os que a amam descobrem-na facilmente. Os que a procuram encontram-na. Ela antecipa-se aos que a desejam. Quem, para possuí-la, levanta-se de madrugada, não terá trabalho, porque a encontrará sentada à sua porta. Fazê-la objeto de seus pensamentos é a prudência perfeita. E quem por ela vigia, em breve não terá mais cuidado. Ela mesma vai à procura dos que são dignos dela. Ela lhes aparece nos caminhos cheia de benevolência e vai ao encontro deles em todos os seus pensamentos, porque verdadeiramente, desde o começo, seu desejo é instruir, e desejar instruir-se é amá-la. Eu repito, todo o livro da sabedoria é um ode, é um elogio belíssimo a essa prerrogativa de Deus, que é também um dom do Espírito Santo. Algumas expressões desse texto longo merecem nossa consideração. Ela se antecipa àqueles que desejam recebê-la. Ela se revela, ela vem ao nosso encontro. Por meio dela, nós somos instruídos. Instrução. Ensino. Que não tem nada a ver, repito, com o ensino meramente humano. Jesus, que é a nossa sabedoria, preocupava-se durante os 3 anos de sua vida pública em instruir. Dava a sabedoria, concedia abundantemente a sabedoria aos seus ouvintes, aos apóstolos, aos discípulos, a todo o povo. Próximo texto. Mateus capítulo 13, versículo 54. Jesus foi para a sua cidade e ensinava na sinagoga, de modo que todos diziam admirados: de onde lhe vem esta sabedoria e esta força miraculosa? Jesus é o sábio por excelência. Nada daquilo que ele possuía, ele deixou de nos revelar e de nos conceder. Toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. É uma prova de que todo o poder de Cristo foi conferido à igreja. Outra: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Chamei-vos amigos, porque dei-vos a conhecer tudo. Lembram dessa frase? Jesus, portanto, não esconde nada. Todos os seus dons, ele nulos revela e nulos concede. Tudo, portanto, que Jesus teve, Jesus nos deu. Isso é prova, isso atesta o seu desejo de ser todo para nós. Deu-nos não apenas a vida, mas, gravem a última frase de Jesus na cruz, qual foi? Em tuas mãos entrego o meu Espírito.
Entrega significa, toma, é teu. Doação plena da vida e do dom da vida, que é o seu Espírito. Espírito dos dons, evidentemente. Jesus, o sábio. Jesus, o detentor de toda a sabedoria. Próximo texto. Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, de 12 a 15. Antes de tudo isso, vos lançarão as mãos e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença dos reis e dos governadores por causa de mim. Isto vos acontecerá para que vos sirva de testemunho. Gravai bem o vosso espírito de não preparar vossa defesa, porque eu vos darei uma palavra cheia de sabedoria, a qual não poderão resistir, nem contradizer os vossos adversários. Aqui Jesus nos conforta, nos aconselha, nos ensina, trata de uma situação difícil, situação de conflito, situação de disputa, de litígio contra as pessoas que vão se insurgir contra nós. Jesus nos tranquiliza, pede-nos que não preparemos a nossa defesa, porque um presente será dado, um auxílio será concedido. Palavra de sabedoria, a qual não poderão resistir nem contradizer os vossos adversários. Mas não, José. Jesus disse palavras de sabedoria a Pôncio Pilatos, a Herodes. E eles resistiram. E eles sentenciaram Jesus à morte pela força bruta. Pela força bruta. Os apóstolos foram perseguidos, bateram nos apóstolos, eles resistiram. Os opositores dos apóstolos da igreja de Jesus resistiram. Preste atenção no texto. A qual não poderão resistir nem contradizer vossos adversários. Existe uma resistência que é legítima ao nosso pensamento. Quando as pessoas objetam, quando as pessoas apresentam razões contrárias. Quando os nossos argumentos não são firmes, quando as nossas premissas não são seguras, quem discute conosco geralmente acaba vencendo. Mas, quando nossos argumentos são ponderados, são justos, são inspirados, são indestrutíveis, são inexoráveis, ninguém consegue contradizer-nos, ninguém consegue derrubar a nossa linha de pensamento. Vocês já repararam? Quando as pessoas perdem a razão, ou quando não há nenhuma justificativa, nenhuma razão de ser, para a sua maneira de pensar, de falar e de agir, a reação delas, geralmente, é partir para a baixaria, as palavras de baixo calão, as intimidações, as ameaças, as agressões físicas. O que é uma agressão física? Então, vamos analisar aqui a briga entre o marido mau e a esposa santa. A esposa descobriu uma certa atitude dele e foi conversar com ele. A atitude dele, ele sabe que não tem justificativa, ele sabe que não consegue convencê-la de que aquilo que ele disse ou aquilo que ele fez é certo. Então ele começa a elevar o tom da voz. Acuado pela verdade dita pela esposa, ele parte para a agressão, parte para a chantagem, parte para a brutalidade, parte para as vias de fato. Não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando da resistência e da contradição que não existe da parte dos adversários, porque não há como derrubar um argumento justo, um argumento verdadeiro. Quando você está na verdade, na justiça, quando você de fato não tem nada a ser repreendido pelos outros, você está coberto de razão, de autoridade, você está no seu lugar. O adversário não consegue tocar em você, não consegue censurar
o seu raciocínio, a sua palavra, a sua ponderação, a sua consideração. Isso é mediante a palavra da sabedoria que é dada ao cristão naquele momento. Vejam, resistência bruta, física, moral também, agressões, palavrões, xingamentos, não é disso que Jesus está falando. Mas uma resistência nesse nível de sociabilidade, de respeito, de educação, enfim, que deve existir entre pessoas, digamos assim, civilizadas. Próximo texto. 1 Coríntios, capítulo 1, de 22 a 24. Os judeus pedem milagres, os gregos reclamam a sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os pagãos, mas para os eleitos, quer judeus, quer gregos, força de Deus e sabedoria de Deus. No texto anterior, Jesus prometeu uma força do alto, uma sabedoria, capazes de triunfarem por si. A verdade tem uma força, não é a do grito, não é a da impostação da voz, não é a do estardalhaço. A verdade tem uma força própria, a da própria verdade. A verdade, para se impor, não precisa de grito. Ela se impõe com aquela docilidade, aquela serenidade que é própria da verdade. A verdade é a verdade. Doce, serena, simples, mas ao mesmo tempo poderosa. Força de Deus e sabedoria de Deus. Aqui vejam, é Jesus que é chamado força de Deus. É Jesus que é chamado sabedoria de Deus. Quem é a sabedoria de Deus? É Jesus. Sabedoria que nos é dada, que nos foi dada, que poderá ser nos dada a qualquer momento. Por isso, uma oração simples para pedir a sabedoria: Jesus, sábio, dá-me a tua sabedoria. Dá-me este dom. Dá-me, nesta hora difícil, a graça de harmonizar tudo o que até hoje aprendi. Aprendi também, assimilei, memorizei, adquiri pela oração, pelas experiências boas e más. Agora dá-me essa palavra para que eu possa, diante de algo de ti, calar a língua do mal, do perverso, do falso, do injusto, do indigno, do invejoso, do caluniador. Dá-me esta palavra. Próximo texto. 1 Coríntios 2, de 6 a 8. O que pregamos entre os perfeitos é uma sabedoria, porém não a sabedoria deste mundo, nem a dos grandes deste mundo, que são, aos olhos daquela, desqualificados. Pregamos a sabedoria de Deus, misteriosa e secreta, que Deus predeterminou antes de existir o tempo para a nossa glória. Sabedoria que nenhuma autoridade deste mundo conheceu, pois se a houvessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Sabedoria entre os perfeitos. Volto a dizer que perfeitos aqui não é uma casta intelectual selecionada por Jesus. O perfeito aqui é aquele que tem o Espírito Santo. Só que essa perfeição, porque enquanto peregrinamos nesta vida, sujeitos ao pecado, às tendências desregradas, às inclinações, às tentações, é uma perfeição que tende sempre mais ao aperfeiçoamento. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz: aquele que iniciou em vós esta obra excelente, vai levá-la à perfeição. Os perfeitos, então, são todos os batizados. E essa sabedoria, que não é a deste mundo, é a sabedoria do alto. Portanto, indefinível, indecifrável, misteriosa, que reflete na nossa vida a mesma sabedoria do sábio Jesus. Diante da tentação, se eu ajo como Jesus agiu, eu revelo
há sabedoria ao enfrentar a tentação. Se eu, no relacionamento difícil, conflituoso, conflitivo, com A ou com B, eu atuo, eu ajo de forma semelhante a Jesus diante dos escribas, dos fariseus, dos doutores da lei, de Anás, de Caifás, eu revelo a sabedoria de Jesus na minha conduta, naquele momento, naquela dificuldade. Eu, para isso, sugeriria a vocês o seguinte: quando a dificuldade bater a porta de vocês, façam essa primeira pergunta: Jesus no meu lugar faria o quê? Se vocês repararem, em todas as situações difíceis da vida de vocês, em todos os desafios que vocês enfrentaram ou estão enfrentando, ou vão enfrentar, se vocês repararem bem, nosso Senhor Jesus Cristo enfrentou situação semelhante. Eu diria, em um grau muito mais agudo, muito mais difícil, muito mais desafiador. Podem parar e refletir, e a conclusão é essa. Porque só teve 3 anos de sua vida pública, nosso Senhor. 3 anos. Mas cada situação difícil de nossa vida, Jesus passou por ela. Portanto, a sua reação naquela atitude difícil, para nós, é modelo, é protótipo de inspiração. Daí a importância de nós estarmos sempre em contato com a Santa Palavra. Jesus passou por isso que eu estou passando. Jesus viveu uma situação muito parecida. Todos vocês, todos. Não há dificuldade que nós estejamos enfrentando agora, que nosso Senhor não a enfrentou de forma muito, quase idêntica, só mudando os personagens. Se com Jesus era um escriba, um fariseu, talvez hoje seja na sua vida a vizinha do andar de cima, ou então a parenta, ou o sobrinho, o irmão, o esposo, mas façam esse raciocínio, façam esse exercício. Jesus enfrentou uma situação parecida, e o sábio Jesus soube sair-se dessa situação, dessa enrascada, de forma maravilhosa, belíssima. Aí vem o dom da ciência, o dom do entendimento, que foca esse dom do entendimento, as atenções sobre as verdades reveladas, sobre as frases de Jesus, a conduta de Jesus, até a carreira que Jesus levou. Dou-vos um exemplo. Você está ali numa situação bem concreta, bem palpável, bem dura, de pessoas que estão querendo realmente o seu mal e permanecer ali, continuar naquela sua atitude é perda de tempo. Não seria melhor bater em retirada? O que Jesus faria na minha situação? Jesus correria? Não, Jesus não correria, pois correria. Tem uma situação, tem um momento na vida de Jesus, Jesus sábio, em que ele percebe, aqui é perdido. Não adianta falar com as pessoas. Pelo contrário, eu tenho que sair aqui na tangente. Eu tenho que fugir, senão eu morro. Já pararam para pensar isso? Vamos ver um texto que mostra a sabedoria de nosso Senhor. Jesus está na sinagoga de Nazaré da Galileia, a cidade onde ele cresceu até os 30 anos de idade. Está pregando a palavra de Deus. E todos davam testemunho de Jesus e se admiravam de suas palavras. O texto que eu vou ler é a continuação desse relato, a partir do versículo 23. Então lhes disse: sem dúvida me citareis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Todas as maravilhas que fizeste em Cafarnaum, segundo ouvimos dizer, faze-o também aqui na tua pátria. E acrescentou: em verdade vos digo, nenhum profeta é bem aceito na sua pátria. Em verdade vos digo,
Muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando se fechou o céu por 3 anos e meio, e houve grande fome por toda a terra. Mas a nenhuma delas foi mandado Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. Igualmente havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi limpo, senão o sírio Naamã. A estas palavras encheram-se todos de cólera na sinagoga. Levantaram-se e lançaram-no fora da cidade, e conduziram-no até o alto do monte sobre o qual estava construída a sua cidade, e queriam precipitá-lo dali abaixo. Ele, porém, passou por entre eles e retirou-se. Jesus fugiu, escapou. Eu imagino que correndo. Sim, correndo mesmo. E acredito que eles correram atrás também, com pedras, com palavrões. Volte aqui, seu... Não vou nem pronunciar. Eu imagino os xingamentos, os impropérios. Vamos matá-lo, corre e pega. Volta aqui, covarde. Eu desconfio que foi mais ou menos assim. Mas isso é sabedoria? Claro que é. Dê uma olhadinha na palavra, lá no versículo 28. Todos encheram-se de cólera. Pergunta: tem alguma possibilidade de diálogo respeitoso você falar com uma pessoa encolerizada? A pessoa está predisposta, está cheia de animosidade contra você. Qualquer coisa que você diga ou faça, o simples olhar seu já é motivo para ela reagir, lhe dar um tapa, um soco, uma facada, um tiro, etc. Não. Aqui não há condições. Num assalto, por exemplo, não esboce nenhuma reação. Entregue o que a pessoa está pedindo. Quer o relógio? Tome. Quer a chave do carro? Tome. Mas me deixe vivo, pelo amor de Deus. Tome. Quer isso? Quer aquilo outro? Tome. Leve o cartão de crédito. Me deixe vivo. Dentro de casa, o marido é encolerizado, ou a esposa num ataque de, sei lá, um faniquito de ciúme, ou alguma coisa assim, enfim, e você está sereno, não adianta. Pior ainda, quando os dois estão encolerizados. Então aí é uma tragédia que vai acontecer a qualquer momento. Se um não matar o outro mata o outro, ou os dois se matam, e assim por diante. Repare que sabedoria. Diante de uma pessoa encolerizada, eu vou embora. Que sabedoria! Isso sim é sabedoria. Jesus não tem cólera no seu coração. Diante de pessoas encolerizadas, eu vou fugir. Fugiu. E mais, Jesus fez isso muitas vezes ao longo de sua vida pública. Disse que ele não entrava nas cidades. Ele vivia nos campos. Porque as cidades já tinham os seus inimigos, os seus desafetos, que já queriam pegá-lo a qualquer custo, de qualquer maneira. Jesus prudentemente não se expõe, porque é perda de tempo. Jesus falou. Quando foi preso, a tendência foi falar sempre menos. Aí quando levou um tapa de um soldado, isso foi a gota d'água. Ele chegou à conclusão: não adianta. Qualquer esboço de reação, de tentativa de apresentar a minha defesa, é inócua. Porque isso não é julgamento, isso é uma pantomima, isso é uma palhaçada. E silenciou. E não falou mais nada. Foi a melhor coisa. Porque a multidão, instigada pelos seus adversários, que estavam ali rangendo de ódio, querendo vê-lo morto a qualquer momento, a armação já estava toda pronta. Então, também nesses momentos difíceis, a sabedoria do alto, concedida por Jesus, nos levará em certas ocasiões a dizer: é hora de bater em retirada, é hora de deixar esse emprego, porque será que vale a pena esse salário que eu recebo, esse dinheiro que eu recebo, às custas de quê? Do sono que eu não tenho mais, do apetite que eu estou perdendo, da saúde que está indo pelo ralo. Não, nosso Senhor vai me dar coisa melhor. Bater em retirada, pedir as contas, sair daquele ambiente péssimo
ou daquele condomínio, ou daquele bairro, ou daquela rua, ou do contato com aquela pessoa e assim por diante. Sabedoria, portanto, não significa necessariamente enfrentamento de uma situação, porque a melhor forma, em certas ocasiões, de enfrentar o problema é virar as costas para ele. É dizer, agora não tem condições, de forma alguma, não vou agir. Isso não é sinônimo absolutamente de covardia. É uma saída estratégica, como o nosso Senhor Jesus Cristo. Há mais algum texto, minha filha? A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. 1 Coríntios 12, de 7 a 11. Repare que a sabedoria vai vir em primeiro lugar. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito, a outro a fé, pelo mesmo Espírito, a outro a graça de curar as doenças, no mesmo Espírito, a outro o dom de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos Espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um e o mesmo Espírito distribui todos estes dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Repare, lá em cima, o primeiro presente citado por São Paulo, palavra de sabedoria. Expressão idêntica à de Jesus. Ser-vos-á dada uma palavra de sabedoria, a qual os vossos adversários não conseguirão resistir, nem contradizer. Que bonito. Mas ainda, bem, chegamos ao fim. Como já estamos com 45 minutos do dom da sabedoria e o dom do conselho, é igualmente importante, não convém deixar para ele somente 15 minutos. No próximo sábado, nós dedicaremos o encontro ao dom do conselho, que é tão importante quanto os demais, de grande significado para a nossa vida. O conselho do Espírito para nós e o conselho que nós, cheios do Espírito, damos para as pessoas. Boa noite.